Você provavelmente conhece, já orou e já disse as seguintes palavras: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu quero trazer uma breve reflexão a respeito dessa oração. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: será que você está habilitado para orar essa oração? Porque existem princípios aqui nesta oração que são importantes e devem ser ressaltados aqui. Eu quero fazer isso de uma forma bem breve e bem curta, para você refletir a respeito disso. A primeira coisa que eu quero te falar é que essa oração não é para todo mundo. Como assim, pastor? Mas é a oração do Pai Nosso. Todo mundo sabe orar, todo mundo deve orar. Na verdade, não. Esse texto está lá em Mateus 6, capítulo 9. E essa oração surgiu de uma pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E aí Jesus virou para os discípulos e disse: vós orareis assim. Jesus está aqui se referindo aos seus discípulos. Eles é que deviam orar assim, pois eles são filhos de Deus e eles estão aptos a fazer o tipo de oração que Jesus acabou de ensinar, porque ela contém princípios extremamente importantes que devem ser vividos por aqueles que são filhos de Deus. E somente aqueles que são filhos de Deus podem conseguir viver esses princípios que estão dentro dessa oração. Eu quero trazer algum deles para nós essa noite. E o primeiro que eu queria trazer é compromisso com a santidade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não adianta fazer essa oração e não ter compromisso com santidade. Não adianta fazer essa oração e não se importar com a majestosa e perfeita santidade de Deus. Como você quer orar e não quer viver em santidade? Quanta incoerência! E aí ele continua: venha a nós o teu reino. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus disse que o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está nos seus corações. Então, meus irmãos, se o reino de Deus está em nós, quando nós clamamos, venha a nós o teu reino, o que nós estamos querendo dizer, e o que Jesus queria ensinar com essa oração, é que através de nós, o reino de Deus deve ser manifestado na terra. O reino de Deus não tem que vir até nós, o reino de Deus já veio até nós, mas ele deve ser manifestado através das nossas vidas, ele deve ser externado e alcançar outras pessoas. E Jesus continua: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Isso não é autoritarismo, mas é um reconhecimento de que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E é um alerta para pararmos com essa hipocrisia de clamarmos pela vontade de Deus somente quando ela é condicionada à nossa vontade. Porque se a vontade de Deus não estiver de acordo com a nossa vontade, nós não queremos ela. Então você não tem condições de fazer essa oração. E aí ele continua: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha só a dependência que nós temos da parte do Senhor. Isso nos ensina que Ele é o nosso provedor. Mas apesar disso, até aqui, essa oração nos ensinou que existem coisas que devem ser priorizadas antes do nosso pão de cada dia. Porque ele fala do nome de Deus, da vontade de Deus e do reino de Deus. E somente depois do pão nosso de cada dia. O que é o mais importante na sua vida? O nome santo de Deus, a vontade de Deus, o reino de Deus, ou aquilo que você quer comer e beber? E às vezes até fica ansioso por causa disso, quando o próprio Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é vez de comer ou beber. E ele continua: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. De fato, Deus é um Deus perdoador, e não há dúvida disso. Mas e quanto a nós? E quanto a eu e você? Você tem dificuldade de perdoar as pessoas e quer que Deus te perdoe?
Você guarda rancor das pessoas e ainda assim você quer que Deus te perdoe? Você fala, eu perdoo, mas eu não quero nem ver mais na minha frente. E você acha que Deus vai te perdoar? Olha o que diz a oração. Que Ele deve me perdoar assim como eu tenho perdoado aquele que me tem ofendido. E Ele continua, e não nos deixe cair em tentação. Como você não é filho de Deus, se você não é, você já vive uma vida caída na tentação. De que adianta você orar? Não me deixes cair em tentação se você já está vivendo na queda da tentação. E ele ainda continua e finaliza, mas livrai-nos do mal. E eu te digo uma coisa, não faz sentido você clamar a Ele para te livrar do mal, se você já está afundado no maior mal que poderia existir, que é o mal do pecado. Sabe, meus irmãos, há muitas coisas a serem ditas a respeito dessa oração. Mas eu creio que por hoje isso é o suficiente. Essa oração, ela pode até ser literal, mas a grande verdade é que essa oração demonstra um estilo de vida que deve ser vivido por aqueles que oram essa oração. Então, se você é um filho de Deus, nascido do Espírito, não basta dizer apenas essas palavras, mas essa oração deve refletir um estilo de vida. Agora, se você não é um crente em Cristo Jesus, infelizmente você não está apto para fazer essa oração. Ela é só uma falácia para você. Na verdade, ela é só vãs repetições, como o próprio Senhor Jesus disse. E não vai adiantar de nada na sua vida se Jesus não for o Senhor dela. Mas isso pode mudar. Isso pode mudar e essa oração pode fazer muito mais sentido se você se posicionar de acordo com a vontade de Deus. Refletir a respeito de se a sua vida ela está coerente com essa profunda oração. Amém. Que Deus te abençoe.